pessoal, bem-vindos à nossa aula de ciências. Nós estamos iniciando hoje mais uma semana, né? Chegamos na segunda-feira, então vamos começar a nossa aula. Pegue o seu livro de ciências, pegue o seu estojo para que você possa se preparar para esse momento tão especial que é o momento da nossa aula. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos estudando sobre a água, né? E nós já vimos sobre a questão dos tipos de água, sobre a questão da poluição da água, né, sobre os estados físicos da água, sobre as doenças que a gente pode contrair utilizando a água contaminada, sobre o processo de purificação, né, desta água. E hoje nós vamos estudar sobre a água e o meio ambiente. Então peguem o livro de ciências de vocês e abram na página 57. Bom, esse assunto de hoje está nas páginas 57, 58 e 59, tá bom? Então vamos lá. Para a gente iniciar, vamos frisar, né, uma coisa muito importante, que é a questão do meio ambiente. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós precisamos cuidar, ajudar, preservar o meio ambiente, né? Porque se a gente tem atitudes ruins com o meio ambiente, provavelmente depois vão ter consequências ruins. Como assim? Se a gente não cuida da natureza, se a gente tem atitudes de não cuidar da natureza, não preservar, enfim, o que acontece com a natureza de ruim pode também nos fazer mal. Como assim? Se a gente não cuida dos rios, a gente polui os rios, depois com os rios poluídos a gente não vai poder utilizar aquela água, né? A gente não vai poder, enfim, utilizar. Então, se a gente tem atitudes ruins, consequências ruins vão surgir, ok? Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos frisar nesse ponto. Precisamos cuidar do meio ambiente, né? Preservar a nossa natureza. Então, vamos lá, focar agora na questão da água. Nós sabemos que a água ela é encontrada no meio ambiente, ok? Ela é encontrada no meio ambiente, nós utilizamos essa água que é encontrada no meio ambiente. Só que existem 3 processos que eles mudam o percurso, né? Mudam o percurso da água lá no meio ambiente. Então, esses 3 processos são chamados de erosão, transporte e sedimentação. Então, hoje a gente vai começar a nossa aula conversando sobre esses 3 processos, perdão. Vamos lá. O primeiro processo é chamado de erosão. O que é a erosão? Na página 57 de vocês explica um pouquinho, olha só. A erosão é o processo de desgaste do solo, provocado principalmente pela água e pelo vento, por meio do qual a água desprende ou arranca pedaços dos materiais com os quais ela se choca. Então, se eu tenho um local, um exemplo, se eu tenho um local, montes, montes, e tem muita terra nesses montes. Então, teve muita chuva, e o que acontece? Com a água da chuva, com aquela água, existe um processo de erosão, onde a água, o contato da água com o solo, vai acabar tirando, né, desprendendo alguns materiais desse solo. E aí, depois disso, o que vai acontecer? Depois da água arrancar alguns materiais desse solo, o que vai acontecer? Esses materiais vão ser levados, né? E aí a gente vai entrar no segundo processo, que é chamado de transporte, que é exatamente o processo que vai transportar, né? Vai levar esses materiais que foram arrancados, que foram tirados daqui do solo e vão ser levados com a água, ok? E aí depois que a água vai levando, vai chegar um momento que a água ela vai perder a força. Ela vai perder a força e não vai conseguir mais levar esses materiais que ela estava transportando, que ela estava levando. E aí nós vamos entrar no terceiro processo, que é chamado de sedimentação. Sedimentação é quando a água deposita os pedaços desprendidos em leitos rasos e nos fundos de rios, lagos ou mares. Então é um momento que depois que a água ela já foi levando todo esse material que ela arrancou do solo, chega um momento que ela não tem mais força para levar, e aí é onde ela vai depositar, né? Ela vai deixar aqueles materiais onde ela vai encontrar. No caso, onde ela vai encontrar os rios, mares, lagos, e aí lá ela vai deixar todo esse material que ela arrancou no meio do percurso.
Entenderam? Ok, então vamos lá. Agora, passe para a página 58 do livro de vocês. Aqui na página 58 começa falando de uma coisa muito importante da gente lembrar. Nós já falamos um pouquinho sobre isso quando a gente falou da questão da água contaminada, né? Que é muito importante, a gente precisa ter cuidado com a questão da poluição dos rios, né? Poluição de lagos, enfim. E aqui está falando da questão da poluição por meio de dejetos. Então a gente tem que ter cuidado de não jogar lixo, não fazer, no caso, as fezes, enfim, na questão perto dos rios. Por quê? Porque as bactérias, os vírus, os protozoários, enfim, todos esses agentes patogênicos podem ser transmitidos para a água, para os rios, e pode haver a questão da contaminação, né? Então, se pessoas depositaram seus dejetos perto dos rios, na beira dos rios, na nascente dos rios, e aquelas bactérias passaram para os rios, quem depois for tomar banho naquele rio, o que acontece? Pode ser contaminado com aqueles agentes patogênicos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. É o que eu falei da questão de cuidar do nosso meio ambiente, né? Isso daí também envolve a questão de preservar, né, o meio ambiente. Agora, para a gente finalizar, nós vamos entrar num ponto de que nós precisamos economizar água, né? Cuidar do nosso ambiente também significa preservar a nossa água, né? Preservar, economizar água. E aqui no livro de vocês, fala um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode fazer para economizar essa água, né? Na página 58 começa falando como a gente pode utilizar essa água de uma maneira que não seja em excesso, de uma maneira correta. Aí o primeiro ele cita a questão de regar as plantas. Ao invés da gente usar mangueira, que fica gastando o tempo todo a água, o que a gente pode usar? A gente pode usar regador. Ah, tia, mas eu não tenho regador em casa. Ah, então você pode usar o quê? Os baldinhos, pegou um pouquinho de água e vai regando as plantinhas. Não fica com a mangueira o tempo todo ligada e gastando aquela água o tempo todo, né? Segundo, a questão do nosso banho. Liga o chuveiro, se molha, desliga, ok, passa o sabão, aí liga para tirar, entendeu? Não fica, vou tomar o banho, ligou o chuveiro e deixou o banho inteiro com o chuveiro ligado, né? Porque haja água, meu amigo. Além de que você não está economizando água, também haja o bolso do teu pai, né? Porque tu está gastando água e depois vai vir a conta de água e gastou demais na hora do banho. Então a gente tem que ter essa questão desse cuidado, né, de economizar água também na hora do banho. Liga, se molha, desliga, saboa, liga para tirar, desliga, entenderam? Aí a terceira coisa que fala é a questão de lavar o carro. Ao invés da gente usar mangueira também, que nem as plantas, ao invés de usar mangueira e ficar com aquela mangueira ligada o tempo todo, gastando muita água, pega balde, utiliza o balde para lavar o carro, saboar o carro, entendeu? Aí na página 59 vai dando continuidade, fala da questão de lavar a louça, para primeiro jogar o excesso de comida fora, ensaboa e depois por último enxágua com a água, né, para economizar água. A questão de lavar as roupas, economizar a água da máquina de lavar. Depois que lava a roupa, sai uma água pelo caninho, né? Então, ao invés de deixar só aquela água que está saindo, simplesmente sair e não utilizar ela, pega essa água e usa para lavar o quintal, usa para lavar a varanda, entendeu? Para poder realmente reutilizar aquela água, né? Por último, fala também da questão do vaso sanitário, né? De você pedir para o papai, enfim, colocar um vaso sanitário que a descarga com a válvula de só 3 segundos para não ficar muito tempo lá derramando água para dar descarga e não gastar tanta água. E é isso, aqui deu alguns exemplos, né, de como a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder economizar essa água. E para encerrar, nós sabemos que a água ela é muito importante para a gente, né? Nós utilizamos em muitas coisas na nossa vida.
Nós utilizamos a água na nossa higiene, tanto pessoal como higiene do ambiente, né? Para limpar a nossa casa, para limpar as coisas, para limpar os nossos bichinhos, os animais. Então a gente usa água na nossa higiene, né? A gente utiliza a água também na questão do lazer, né? Tomar banho de piscina, tomar banho nos rios, nos mares, na praia, né? Então, o que mais que a gente utiliza a água? A gente utiliza na nossa alimentação, quando os nossos pais, tios, avós, enfim, vão fazer comida, usa a água no preparo do alimento. Então, a água também é importante para a nossa alimentação, né? Tem questão, a gente utiliza a água também no trabalho, na produção de energia. Então, a água, ela realmente é muito importante para a nossa vida. Então, nós precisamos ter cuidado, ter esse cuidado, esse zelo de economizar a água, né? Porque nós precisamos dela. Agora, nós iremos realizar uma atividade. Você vai pular a página 60 e você vai responder a página 61 no livro de vocês. Só são duas questões. A primeira questão tem letra A e letra B, mas só são duas questões, bem facinho, bem tranquilo. Eu vou deixar um tempinho para você responder e depois a gente vai se encontrar no WhatsApp para poder explicar o que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai fazer, se vai ser correção, enfim, vamos nos encontrar no grupo do WhatsApp para poder passar as próximas informações, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!